Olá, pessoal. Na aula passada, a gente falou sobre campo de sentidos ou campo semântico, porque a semântica ela estuda o significado que as palavras têm no texto. E a gente viu um exemplo de campo semântico. Eu trouxe para vocês esse outro exemplo de campo semântico com a palavra refeição. Eu tenho aí a palavra almoço. Almoço é uma refeição. Jantar é uma refeição. Lanche é uma refeição. Ceia é uma refeição. Então, eu digo que essas palavras pertencem ao campo semântico, ao campo de sentido, ao campo de significado da palavra refeição. A gente falou também sobre polissemia. Poli significa vários, semia vem de sentido. Então, polissemia é a propriedade que as palavras têm de adquirir significado conforme o contexto. Então, as palavras são polissêmicas. As palavras na língua portuguesa não têm apenas aquele significado do dicionário. Ela vai adquirindo significado conforme o contexto, conforme a situação comunicativa. Então, uma palavra só pode ter vários significados, então ela é polissêmica. No exemplo A, eu mato minha vontade de comer. A palavra mato é uma ação, vem do verbo matar. Na letra B, eu tenho o mato está seco. Já nessa letra B, a palavra mato nomeia uma vegetação, um arbusto. Então, nessas duas frases, a palavra mato adquiriu significado conforme o contexto. Então, eu digo que essas palavras são polissêmicas. Se eu colocar elas isoladas, escrever essas palavras isoladamente, eu não vou saber o significado certo que ela tem, porque ela pode ter mais de um significado, porque ela é polissêmica. A gente observa que a palavra mato, ela tem a mesma escrita e a mesma pronúncia. Na letra C, eu tenho a palavra morro. Eu morro quando Deus quiser. Na letra D, eu tenho perto da minha casa tem um morro. A gente observa que essa palavra morro, nessas duas frases, tem a mesma pronúncia e a mesma escrita. Na letra C, a palavra morro indica uma ação, vem do verbo morrer. Na letra D, a palavra morro nomeia uma forma de relevo. Então, se ela nomeia, ela é um substantivo. Então, eu digo que essas palavras são polissêmicas. A gente observou também que elas têm a mesma escrita e a mesma pronúncia, mas o significado é diferente. Então, eu posso dizer que essas palavras são palavras homônimas. O que são homônimos? São palavras que podem ter a mesma grafia ou a mesma pronúncia, podem ter a grafia e a pronúncia igual, mas o significado é diferente. Então, eu posso dizer que a palavra mato e a palavra morro são polissêmicas porque adquirem significados conforme o contexto e que são palavras homônimas porque elas têm a mesma escrita e a mesma pronúncia. Grafia significa escrita. A gente vai ver agora o segundo tipo, a segunda nomenclatura que pertence também à semântica, ao campo de significado das palavras, que são os sinônimos e os antônimos. O que são sinônimos? São palavras diferentes que têm o mesmo significado ou significado igual. Então, se eu perguntar qual é o sinônimo de feio, você vai dizer horrível, e outros que você imaginar. Então, eu digo que essas palavras são sinônimos. Os antônimos, as palavras antônimas, são palavras diferentes e também significado oposto, significado diferente. Então, palavras antônimas são palavras que têm o significado contrário,
o significado oposto. Se eu disser qual é o antônimo de preto, imediatamente você vai dizer que é branco. Mas qualquer cor que eu colocar é antônimo de preto. Preto é a mesma coisa que azul? Não. São palavras que se opõem. Certo? Sei qual é o antônimo de feio, bonito, lindo. São palavras que se opõem no significado. E na escrita também.